Olá, pessoal. Eu sou a doutora Alana, sou residente de pediatria no meu último ano. Esse é o meu canal, Filhos da Pediatria. E mais uma vez estou aqui para falar um pouquinho sobre o universo da pediatria. Trouxe duas convidadas mais que especiais, são duas amigas, grandes amigas da residência. E viemos, nesse momento, para falar um pouquinho sobre a residência médica, né? Sobre a residência médica com foco na pediatria, né? Então, assim, estou muito feliz de vocês estarem aqui, de ter disponibilizado um tempo aí, porque não é fácil, né? A gente sabe que a residência consome a gente, né? E o trabalho também, no caso da Carol. E o intuito, gente, desse bate-papo com vocês, para a gente contar um pouquinho sobre a residência médica, né, sobre a residência de pediatria. E às vezes eu sinto que as pessoas, as famílias, né, principalmente, às vezes nem sabe o que é uma residência, não sabe que nós somos médicas, né, nós somos médicos. Então, assim, eu vejo que há um déficit de informação em relação a isso. E também para os que estão aí procurando uma residência, né, para fazer, e às vezes estão meio perdidos, não sabem muito bem como é a residência de pediatria nesse caso, né? Então, o nosso intuito é realmente a gente conversar um pouquinho sobre a residência médica de pediatria. Então, sejam muito bem-vindas. Obrigada. E queria que vocês falassem um pouquinho aí de vocês. Por que que vocês escolheram a residência de pediatria? Então, vou começar. Eu, desde Primeiro fala seu nome, que eu também não apresentei vocês. Bom, eu sou a Gabriele, eu sou R3 de pediatria, tô no meu terceiro ano, o último, junto com a Lana, a gente entrou junta. E o interesse da pediatria, ele veio desde o início da faculdade. Logo no segundo período da faculdade, que foi o primeiro contato que a gente tem com a pediatria, pelo menos na grade onde eu fiz faculdade, eu me interessei e não mudei mais de ideia. Foi do segundo período até então. Então, o interesse foi logo de cara. O meu caso já foi um pouco diferente, né? Como a Gabi, meu nome é Carolina, né? Esqueci de me apresentar também. Fiz residência aqui, terminei agora no finalzinho de fevereiro. E diferente da Gabi, eu já, quando eu rodei, eu não queria pediatria. Eu queria clínica, queria fazer outras coisas. Mas quando eu me deparei com o ambiente de trabalho, né, atender adulto, né, trabalhar ali nos plantões atendendo adulto, eu percebi que aquilo não era para mim. Então, Você estava em qual período já? de cara, Mais ou menos? não, foi depois que eu terminei Ah, tá. o internato, quando eu formei Entendi. mesmo. Que você já tinha passado por tudo, Isso, né? isso. Quando eu comecei, assim, os plantões mesmo, eu falei, não tá dando certo. E aí foi quando eu trabalhava em um local que atendia gestante, criança, enfim, era uma porta aberta, né? E aí foi quando eu percebi que eu tinha mais prática mesmo, mais mão, e eu me sentia mais feliz e realizada quando eu tava atendendo criança. Que era, assim, o que foi muito esquisito, porque durante mesmo o internato eu já tinha meio que um bloqueio. E aí foi depois mesmo que eu descobri. E hoje, nossa, eu já não me Não vejo vê fazendo fazendo outra nada, outra coisa. coisa. Exato. No meu caso, assim, também eu entrei na faculdade achando que eu ia ser cirurgiã. Meu Deus, até o primeiro contato ali com cirurgiões, são mais chucrão, né? Sim. Você não tem perfil de cirurgião. E aí também, no primeiro contato com a pediatria, eu já me apaixonei nas crianças. Eu falo que é a pediatria que escolhe a gente, não é a gente que escolhe a pediatria, né? E assim, também é uma área que é mais leve, né? É, Apesar das partes ruins, né? Que é, muitas vezes a gente perde uma criança, né? Perde ali um que não é bebê. fácil. Não é fácil de jeito nenhum, mas é um local que você pode ser você, que você, igual o pessoal diz, né? A pediatria tem
É um lugar de amor. Você pode usar bichinho, pode colocar um jaleco colorido, pode... Ninguém vai te falar nada. ninguém vai te julgar. É verdade. E aí você pode ser você, assim. Eu Com acho certeza, isso. concordo. Bom, então vamos começar, gente. Para quem não sabe, né, às vezes alguma mãe, alguma família tá aí ouvindo, né, esse podcast. Em primeiro lugar, o que é um programa de residência médica? Alguém quer responder? O que seria o programa de residência médica de pediatria? Então, o programa de residência médica, ele vem para trazer ali a especialização, né, a base que você vai precisar, você precisa ter para atender as crianças, né? Enfim, qualquer residência você precisa de ter a base para fazer o que você tá propondo. Uhum. Então, é um programa extenso, né, com uma carga horária também extensa. No qual você realmente é residente do hospital. Você Acho que é por isso que Vive para esse o nome, né? vive para o Acho que ela é residente hospital. porque, tipo assim, meio... Isso. Você mora lá. mora lá, Você mora. praticamente. E tem uma discussão de casos clínicos, né? Você tem ali o dia a dia para poder aprender cada vez mais e se especializar mesmo naquela área, entender mesmo um quadro, assim, uma quantidade vasta ali de casos, para você ter também a segurança segurança e experiência para trabalhar. Eu acho importante também da gente falar do tempo de duração. Eu E ia da nossa até carga perguntar horária. isso. Quanto tempo dura a residência e como eu consigo entrar nela? Como que eu faço para entrar, né? Às vezes as mães não sabem, a Do família. tempo de duração, que é o que eu acho que mais pega e que eu acho que é onde o pessoal menos entende, é que a residência é um período de 3 anos, pelo menos a de pediatria. Ele é um período de 3 anos e é praticamente dedicação exclusiva. Porque é uma carga horária de 60 horas semanais e 3 anos dessas 60 horas semanais. Então, assim, é difícil você ter uma carga horária além dessa, um trabalho além da residência. Você dá conta de conciliar? Às vezes sim, fazendo umas cargas horárias muito loucas. Mas é dedicação exclusiva. Residência não é um final de semana ao mês. É bem diferente, é dedicação exclusiva. E também é um processo seletivo, né? Então você vai concorrer da mesma forma do vestibular, né? Que você fez para passar em medicina, você vai concorrer uma vaga com outros candidatos, né? Então, dependendo do local, né? Assim, tem áreas muito concorridas, né? A pediatria também cada vez mais tá tendo uma procura maior. Principalmente agora aqui que o processo seletivo mudou também, né? Aqui em Rio Verde. Sim. E além disso, nos campos, né? A gente vê de tudo. A gente passa. Vou só interromper, porque eu vou falar sobre isso. Só assim, colocando de uma forma teórica mesmo, assim, para as pessoas entenderem que a residência médica ela é uma modalidade de ensino de pós-graduação destinadas a médicos sobre a forma de curso de especialização, tá? Então, o programa ele é gerenciado pelo MEC, que é o Ministério da Saúde. Desculpa. Mas o seu regimento ele é determinado pela Comissão Nacional de Residência Médica, que foi instituído em 1977, tá? Então, assim, a residência ela é caracterizada pela formação sob orientação de médicos especialistas com alta qualificação profissional, né? E a entrada, ela acontece mediante a aprovação num processo seletivo. E eu queria saber como que foi para vocês? Foi fácil? Entrou de primeira? Vocês optaram por trabalhar antes? Porque uma das perguntas que eu coloquei no Instagram foi justamente essa. É melhor você entrar quando você forma ou melhor trabalhar e depois fazer a residência? Eu e a Carol, foi vocês? Nós duas somos de turma do meio do ano. Isso. Então, querendo ou não... Eu também. Querendo ou não, a gente acabou Obrigada trabalhando um pouquinho.
Mas no meu caso, eu me desvirtuei um longo período. Uhum. No primeiro ano, assim, que eu formei, eu já ainda nem prestei residência, porque eu queria fazer um dinheirinho. Então, eu Outras nem prestei no meu programações. primeiro ano. Tinha outras prioridades naquele momento. Só que daí, no segundo ano, eu vi que eu já estava bem desvirtuada do caminho dos estudos para a prova de residência. Então, eu só consegui realmente focar para voltar para o estudo para a residência depois que eu modifiquei toda a minha carga horária de trabalho. Então, antes eu trabalhava 40 horas semanais e dava Uhum. alguns plantões noturnos. Daí eu tive que acabar com todos os plantões noturnos e trabalhar só 20 horas semanais para eu realmente conseguir focar na residência. Uhum. Eu formei em 2018 e eu entrei na residência em 2021. Então foi um período bom, assim, de trabalho. Achei legal, por um lado, Experiência também. pela experiência, pela maturidade em lidar com o paciente, que é uma coisa que eu acho que você aprende muito trabalhando, em lidar com o paciente. Apesar de na faculdade você ter uma experiência muito grande no internato, é diferente quando é você. Quando a responsabilidade é sua, o carimbo é seu. Então, eu achei bom, por um lado, por essa experiência, pela maturidade que eu desenvolvi nesses anos trabalhando. Só que, por outro, era frustrante. Por quê? Porque eu via meus colegas que tinham entrado direto, já saindo, já terminando a residência, e eu tava lá, querendo prestar ainda. Então, por outro lado, era bem frustrante pra mim ver todo mundo terminando as suas especializações e eu engatinhando ainda pra entrar na residência. Sim. Então, E depois que entrou, como que foi, assim? É, porque eu falo assim, né? É muito difícil você trabalhar e também depois colocar a sandalinha ali Tá acostumado, Aham, colocar a sandalinha da da humildade. porque humildade. querendo ou não, na residência você não tem tanta autonomia, porque tudo você depende do seu Isso. preceptor, o que você não era acostumada antes. Então, foi meio complicado. Até você se adaptar com essa nova rotina, como se você voltasse a ser acadêmico. Isso. Então, é um pouquinho difícil, mas também não foi uma coisa que me limitou. E a questão financeira A também, questão né? financeira, que ela é difícil. Que é a que mais pesa, né? E como é que foi com você, Carla? Então, eu também, né, terminei em julho, né, turma do meio do ano. E aí, eu trabalhava bastante, só que teve um momento, assim, chegou um período que parece que Deus faz as coisas certas, né? Aliás, faz as coisas muito certas. Porque minha carga horária ficou só das 6 da tarde até meia-noite. Então eu tinha o dia ali livre para estudar. E aí foi quando eu foquei mais, e aí eu prestei uma prova só, que foi aqui, e passei aqui. No caso, vocês duas fizeram a faculdade aqui, Isso. né? Então, Aham. E aí, igual a Gabi tá falando, né? É muito, muito diferente, assim, a gente sair ali da nossa zona de conforto e voltar de novo a estudar, né? A ter, assim, esse compromisso, essa obrigação. E a questão financeira também pesa muito, porque eu acho que a residência é uma uma das bolsa, coisas que né? mais pesam, né? Você trabalha muito financeiramente. e recebe, assim, a Isso. bolsa mesmo fixa. Quando eu entrei, assim, eu acho que eu passei mais difícil. Pra mim foi mais difícil ainda, porque esse ano eu vou completar 10 anos de formada. Então, assim, eu já tava, assim, Uhum. já tinha passado por plantões, já tinha passado por medicina de família, já tinha passado por consultório na rua, que é atender morador de rua. Então, assim, nossa, quando eu entrei na residência, apesar de eu ser uma pessoa muito maleável, consigo me adaptar facilmente, né, às mudanças, mas também não foi fácil. E eu acho que para mim o mais difícil ainda foi ter mudar de cidade, né, porque eu já vinha de outra cidade, então se adequar a uma nova cidade, com a residência, uma nova rotina de carga horária extensa, para mim foi bem difícil nessa entrada. Mas, assim, falando sobre fazer residência ou optar por trabalhar primeiro, eu acho que, no meu caso, eu acho que eu entraria de cara.
Eu acho que eu É, preferiria entrar de cara. eu também acho que facilita Mas, mais. assim, como a Gabi falou, você entra com outra mentalidade, você entra com outra postura, É. entendeu? As pessoas parecem que já te olham, já te respeitam, porque até o jeito de você falar, você já sabe como lidar ali, né, Uhum. com aquelas situações. Eu até brinco assim com a Duda, porque a Duda ela formou e já praticamente entrou. Então, Então, quando ela tava comigo, ela me chamava de doutora. Né, eu, Duda, a gente é igual, pelo amor de Deus, não me chama de doutora. Até se ela tivesse aqui, eu ia assim, até brincar com ela, né? Ela, ai, mas eu não consigo, nossa, desculpa, não sei o que, aquele jeitinho dela, né? Então, assim, você vê que aquela cabecinha meio perdida, assim, aquela carinha, aham. assim, meio de onde eu tô, o Desespero. que eu tô fazendo, né? Então, assim, é muito. Eu acho que, querendo ou não, também, essa questão da experiência também conta muito, Sim. né? E aí, gente, falando um pouquinho sobre a carga horária, que é uma das coisas que muitos também questionaram. A carga horária, a Gabi até antecipou um pouquinho, né? Falou que é 60 horas semanais. E é uma das perguntas também que fizeram lá no Instagram foi se dá para conciliar plantões com a carga horária da residência. Dá. Dá. É difícil. Você vai. É, mas dá. Dá. Carol que eu diga, né? Trabalhei bastante. Não, assim, é mais cansativo, né? Mas aqui, graças a Deus, a gente. Querendo ou não, É, é uma carga a gente não horária faz que segue assim, por né? conta da que a gente trabalha mais durante o dia, né? Não tem os Uhum, plantões noturnos pela residência, dá pra gente conciliar trabalhando por fora à noite, né? Só sim. que assim, você tem que estar preparado que no outro dia, dependendo do jeito que foi seu plantão, você vai estar um pouquinho cansada. E Uhum. vai ter que ir de E vai todo ter Você jeito. que chegava a fazer quantos plantões, mais ou menos, assim, na normal, semana que um dava? dois, assim, Noturnos. noturnos durante a semana, né? E final de semana variava, dependia, assim, dependia muito da época. Uhum. Mas é bom também, porque você vai aprendendo a ter essa maturidade, sabe? Uhum. De conduzir os casos. Por exemplo, chega uma criança, uma coisa que você viu, aí você já lembra, é, de como que você conduz na residência. Então, assim, já te dá uma base melhor, Isso. né? Então, assim, eu acho que é importante também trabalhar, né? Nem que seja, às vezes, fazer igual consulta também, né? Que teve uma época que eu atendi numa clínica popular, que também foi muito bom. Uhum. Mas você vê como você tá se virando, entre aspas, sozinha, Sozinha. né? Uhum. Sim, sem alguém ali Aham. te Te dando as coloca na ordens. mãozinha, Isso. pegando na sua mão. Gabi, você chegou a trabalhar? Não lembro. Eu trabalhei, mas eu sempre trabalhei muito pouco durante a Pouco, né? residência. Mas Pegava porque alguns plantões, é mas bem pouco, né? bem pouco. Uhum. Porque logo no início da residência, no início assim, no meio do R1, eu engravidei e no R1 era um ano que eu já não tinha como Pretensão. prioridade tanto a trabalhar. Era um ano que realmente R1 eu queria focar na residência. Uhum. Certo. Só que daí logo depois eu engravidei, e depois com o neném, então o retorno pra mim para os plantões tá sendo bem devagarzinho. Inclusive vou retornar. Peguei plantão agora dia 12 de maio. Eu assim, ainda consigo dar alguns plantões, mas noturnos e assim, uma vez na semana e naquele plantão de apoio, né? Que Aham. seria no máximo até 1 hora da manhã, né? Que é um plantão ótimo, né? Mas tá bom, é o que a gente consegue no momento, né? E me perguntaram também se tem diferenças mesmo de residência R1 para R2, para R3. E vamos falar um pouquinho o que que é o R, né? Porque assim, É. às vezes as pessoas nem sabem, Nem né, o que é conheço. isso. Então, assim, só para explicar, o R1 é aquele residente que ele está no primeiro ano da residência. É o perdido, né? É o Tadinho. perdido da residência. Não sabe onde que vai, não sabe onde que Fica tá com os piores fazendo, finais de fica com os semana, piores, não tem direito de fica com escolha. feriado. Exatamente. Desse Então, o jeito. R1 ele tem que chegar bem mansinho para não ter problema, né? Não A hierarquia piorar. reina. Já o R2 está no segundo ano, né, da residência. Aquele momento, assim, que você tá, tipo, beleza. Você já tá Você sabendo terminou o bem, seu né? R1,
Mas você sabe que ainda tem mais um ano, É. né? Então, assim, o R2, ele... Ainda tem que ajudar o R1. Isso, ainda É. tem que ajudar o R2. Já o R3, que é o quem está no último ano, né, da, assim, a hierarquia, ele já É o que escolhe, tá cansado. é o que tá O R3 é o que cansado, tá que cansado. já não tem muita paciência para Nenhum. explicar, né, já traça suas condutas, é, vamos dizer assim, que escolhe, né, os plantões. Eu vejo também que como R3 a gente tem mais autonomia em relação a muita coisa. Isso. Coisa que a gente não tem. Uhum. No começo a gente realmente precisa de alguém pegando na mãozinha e indo junto com a gente. No R3 a gente não tem tanto isso, mas a E gente para se vira. vocês, o que vocês acham que é, Carol, né, que já terminou, o que você acha que é o mais difícil? Qual foi o ano mais difícil para você? Meu R1. Com Eu achava que certeza. você ia falar o R3. Não. Não, o R3. O R3 parece que a gente tá mais madura, né? Assim, você já tá mais. Você tá cansada, claro, mas assim, acaba que você tem mais finais de semana, né? Você consegue descansar, assim, se organizar. Agora o R1, tudo é novidade, você tá perdido, né? Ao mesmo Assim, tempo que é bom, é ruim, né? Porque, tipo assim, você tá naquela expectativa, porque você veio você estudando, pensa, você será que eu fiz certo? O que que eu tô fazendo aqui? mas aí, ao É mesmo uma tempo, quando aquela você começa insegurança. a situar ali É. de onde você tá ali mesmo, aí a coisa já começa a ficar meio É assim, uma ai, meu Deus. confusão de. Já começa a ficar meio perdido, né? E aí você tem que trabalhar por fora. Nossa, meu R1 foi cansativo, muito custoso. E você, Gabi, o que você acha? Eu acho. Mas o meu é porque é situação diferente da Carol, né? Porque como eu tive neném. Não, mas fala, vai Pra ter mim alguém aí que tá querendo, né, que tá isso. grávida e tá Como eu na engravidei na residência. residência e tive no meio do meu R2 filho, então eu acho que pra mim tá sendo mais difícil agora conciliar a rotina da residência, que é cansativa pra caramba, com um bebezinho que não dorme à noite e com família, casa, marido. Então, assim, é um surto diário. Pra mim, gente, por incrível que pareça, Com gêmeos ainda. Deve ser bem gêmeos. tranquilo. gente, eu não sei, mas assim, eu achava que o R2 ia ser difícil, mas parece que eu tô achando o R3, sabe? Eu não sei, parece que a gente tá muito cansada, muito cansada. E o R2, assim, eu tive momentos também bem difíceis no R2, mas assim, eu tinha, no R2, o que foi difícil pra mim foi porque eu já tinha passado um ano do R1 e eu sabia que eu ainda tinha mais um ano no R3. Agora, estar no R3 é cansativo, porque você já está realmente cansada da Saturada. carga horária, mas você tem um pezinho ali, tipo assim, nossa, tô acabando. Sim. Então, isso te dá um pouco de conforto para finalizar a residência. E assim, acaba que no R3 o que pesa também é que a sua responsabilidade é bem maior, né? Muito maior. Então acaba que assim, Os seus preceptores, eles já te olham assim. o você R2 tem vai que te saber perguntar, o isso. R1 vai te perguntar, o interno vai te perguntar, Vai. o enfermeiro. Então, assim, acaba que essa Eu falo parte. que, assim, igual a doutora Paula, né, que é a nossa preceptora, né, da parte NEL, quando ela começa a perguntar, ela fala assim, pergunta pro interno, não, ela pergunta primeiro pro residente, que tá ali na escala, menos, né, R-. abaixo, R-, aí quando o R- não sabe, aí ela vai pro R+, aí você já... que eu lembro que eu rodava com a Andressa, Sim. e aí quando às vezes ela não sabia responder, eu falava, quando eu não sabia responder, né, aí logo ela falava, você tem que saber responder, senão vai vir pra mim a pergunta, né? Exatamente. Então, assim, a gente sabe que no R3, querendo ou não, você tem que saber, né, mais do que os seus outros colegas que estão ali, até porque você vai ser um espelho para eles também, né? Então, você que vai ajudar também, querendo ou não, no conhecimento dos que estão chegando, né? Quanto à hierarquia que você falou aí, Alana, eu acho que tem serviços que tem mais hierarquia. Tem. Eu acho que o O nosso é nosso muito a gente tranquilo. quase não tem, porque nós somos muito poucas. Como nós somos só 2 residentes por A ano, gente tem que se amar. ou a gente se ajuda, ou a gente se ajuda. A gente não Porque tem não tem muita como, opção. né? E Eu já acho que ter, e já aqui ter não muitas tem mulheres tanto. juntas já é complicado. Isso. Imagina num serviço que tem, tipo, 10 residentes. É. Acho que eu ia surtar mesmo, viu? Mas, falando um pouquinho dessa questão
assim, da nossa realidade aqui em Rio Verde, nós já temos 6 concluintes, né? 2, Isso, Seis, isso. isso. 6, É. né? Isso. Então, assim, nós já temos 6 pediatras, né, concluídas aqui pela Universidade de Rio Verde. E às vezes tem gente que nem sabe sabe. disso, né? 2 já retornando com a subespecialidade, que é a Carla, que é neonatologista, e a Ana, que é pneumopediatra, Sim. que ainda, assim, é a única Da cidade? da cidade, praticamente, né? Que tá Uhum. retornando agora. Então, assim, já é um grande avanço. orgulho, acho isso um Uhum. orgulho, né? De a gente ter um pediatra com sub que fez residência aqui Aqui. na nossa cidade, né? Se Deus quiser, eu serei a próxima. Com certeza. Endócrino E por pede. falar nisso, o que você pretende fazer? Então, porque assim, a gente fica doido pra acabar, né? E acaba, a gente, meu Deus do céu, eu quero voltar pra residência. É. Eu vou prestar endócrino ped. A doutora Renata, né, minha inspiração, desde o tempo aí do Da internato. faculdade, Isso. maravilhoso. E aí, a prova já final do ano, né? Se Deus quiser, ano que vem, R1 de novo. É, verdade. E Senhor assim, Jesus, só pra vai, gente Luana. comentar em relação a isso, então, assim, a pediatria, então, são 3 anos de residência, e depois o pediatra, ele tem mais um caminho a ser seguido, dependendo da subespecialidade que ele fizer, né? Então, endócrino, pediatra são o quê? 2 anos? 2. 2 anos. Normalmente Então, as subs normalmente dois são anos. 2 anos, né? Então, e dentro da pediatria, a gente tem várias subespecialidades, neuropediatria, endócrino, pneumo, neo, cardio, neo. Inclusive, assim, eu vou falar um intensiva. pouquinho do nosso cenário aqui em Rio Verde, de onde que nós rodamos, né? Dentro do nosso cenário, até para os internos aí que estão querendo pediatria, os ped lovers, entenderem um pouquinho da nossa realidade. Então, eu separei. Hoje a gente tem o ambulatório, né, de pediatria, que hoje está no CAI Centro, né? E vamos falar um pouquinho quais subespecialidades e o médico responsável, que são nossos preceptores, tá? Então vamos falar um pouquinho aí que vocês querem falar dos ambulatórios, o que a gente tem de subespecialidades. Eu acho que a gente tem uma quantidade boa de subespecialidade aqui em Rio Verde, que eu nem imaginaria que a gente teria tanto. Eu que sou daqui, que fiz faculdade aqui, eu não imaginaria que a gente teria um ambulatório tão rico em subespecialidade igual a gente tem aqui. Falta algumas subs ainda. Meu Deus. Mas eu acho que é algumas subespecialidades que faltam praticamente em todo lugar. Não é exclusivo daqui. E Sim. também não é muito, assim, o perfil, né, dos pacientes de Rio De Verde. Rio Assim, Verde, que exatamente. É falta. verdade. Então que a seria gente... o quê? Nós temos gastro, pediatria, nós temos Com a doutora com a Lara. doutora Lara. Isso. Exatamente, Fala nós o nome temos das neuropediatria com a doutora Glênia. Isso. É... Temos cardiopediatra com a doutora Natália Teles. Isso. Quem mais? Agora a pneumopediatria, que também já entrou com a doutora Ana Paula. Exatamente. Endócrino com a doutora Renata. Puericultura. Aí, assim, Aí, as subs, puericultura é de tínhamos o geral. Dr. Pablo, maravilhoso, que eu gosto muito Alergista. dele, alergista pediatra. Espero que ele retorne em breve. pra Fica o nós. pedido. Fica um pedido, tá, Dr. Pablo? Se você estiver escutando esse podcast, hashtag volta, Dr. Pablo. E temos também a parte da pediatria geral, né? Nós temos a doutora Maria Carolina, que é pediatra. A doutora Viviane, que também é um orgulho, né? Que também é nossa formou aí preceptora, com que a também gente. formou com a gente. A doutora Natália Ávila, que também é pediatra. Temos ambulatório de infecções congênitas, tá? Para quem não sabe, infecções congênitas. Todo bebezinho que a mãe teve sífilis, HIV, né? Soro positivo. Citomegalovírus, toxoplasmose, rubéola. Chagas que a gente tem aqui também. Temos esse ambulatório específico para segmento desses bebezinhos. E também temos 2 ambulatórios, que são ambulatórios que eu falo que é uma particularidade, que são os egressos da enfermaria,
do Bandeirantes e Hospital Municipal e o egressos da maternidade. Então, todos os pacientes que ficaram internados por algum motivo voltam para esse ambulatório para a gente dar seguimento, ver se está tudo ok, né, no tratamento, se não teve nenhuma outra complicação. E o da maternidade. O bebezinho nasceu, teve algum probleminha ali que vai precisar retornar com maior, com menos tempo, então ele tem esse ambulatório aí também. Esqueci de ninguém, né, gente? Eu acho Eu que espero não. que não. Eu também espero. Espero que não. Na neonatologia, né, a gente tem a UTI, nós rodamos na UTI, pode Não. falar, meninas. Vocês Gente, são minhas aqui convidadas. em Rio Verde, na verdade, a gente roda em 2 UTIs neonatais. E assim, a gente conta com uma equipe maravilhosa da parte neo. É um forte da nossa residência, É. tá? Fora Tem que além enfermeira. das 2 UTIs neonatais que a gente roda, a gente tem também a nossa casinha, É. a Nossa, maternidade. é a nossa casinha, gente. O nosso Não tem- refúgio. Nosso refúgio. É. Então, assim, o nosso contato com o Neo aqui no serviço de Rio Verde ele é muito grande. É uma parte que eu sinto que todas nós vamos formar Isso, seguras Sim. Eu nessa acho que parte. a parte de pediatria geral, e sala de parto e neonatologia, gente, é uma coisa assim que não tem, não tem o que reclamar, não tem o que É. falar. Porque é muito, muito forte. E assim, outro ponto positivo é que as nossas preceptoras, né, elas não é igual assim outros serviços que às vezes o residente tem uma relação distante com o preceptor. Aqui, graças a Deus, a gente tem muita abertura Nossa, muito. para discutir São, tipo, mães caso, com a né, gente, para ligar, praticamente, gente. São isso, mães. para ligar, para conversar, para falar, às vezes até falar o que tá faltando, né? Que a gente tem essa Exatamente. abertura também. Então, assim, é um ponto Super muito dispostas a ajudar, super. a escutar. Isso. Eu acho, assim, que elas são fantásticas, gente. São. São maravilhosas mesmo. Que em outro, porque assim, igual eu fiz o eletivo mesmo Sim, você ainda passou por outro em outros serviço, né? serviços, né? E essa relação é muito diferente em outros lugares, né? Então, acho que a gente tem Uma essa vantagem. né? De ter Isso. esse bom relacionamento Uhum. com elas, né? E, então, vamos falar um pouquinho. Nós temos a UTI da Unimed, que temos como coordenadora a doutora Fernanda, né, neonatologista. Na UTI do hospital, Dr. Gordon, é assim, né, que fala, né? A gente fala mais do evangélico, Evangélico. né? Nós temos a doutora Thais como responsável, né? E a doutora Mariana também, que são nossas preceptoras. E temos a nossa casinha aí, né? A maternidade, que a gente fala que é a nossa casa, que é a maternidade Augusta Basta, Augustinha. E a gente tem como preceptoras a doutora Fernanda e a doutora Paula. Lembrando que nós temos também os plantonistas, né? Alguns plantonistas que nos acompanham também durante alguns, né, finais de semana, que também são pessoas maravilhosas, que também estão prontas aí a nos ajudar, né? Temos a enfermaria do Bandeirantes, nós temos a doutora Simone e a doutora Carol, também pediatras, que estão ali naquele batidão, né? Vamos dizer, Naquela loucura. naquela loucura, né? Vamos dizer assim, que não é fácil, gente. Todos os dias. Superlotação. Superlotação. Então, assim, são muito queridas também. Doutora Simone, com aquela experiência que ela tem, né? Com aquela bagagem, né? Que ela tem aí ao longo dos anos aí da pediatria. Eu não sei quantas vezes eu mandei mensagem pra doutora Simone. No desespero. Oi, boa noite, tá acordada? Era provavelmente ela estava. Porque ela nunca dorme. Porque ela nunca dorme. Doutora Simone, ó. É uma mãe agora no meu coração. Fala assim, desculpa aí pelos horários, exatamente. pelos desabafos, que eu falo que a doutora Simone às vezes também é nosso ouvinte. Sim, com certeza. E temos também o pronto-socorro, né, gente? Pronto-socorro do Bandeirantes, onde temos também vários preceptores que nos acompanham. O doutor Gustavo, que é o coordenador da unidade, né, que nos acompanha. A doutora Viviane também, que está ali presente. A doutora Mariana, que eu não falei, mas tanto a doutora Mariana quanto a doutora Thais são intensivistas pediátricas, tá?
Temos a doutora Natália Ávila também, que também tá no pronto-socorro. A Laís, que também, né, retornou, Aham. não fez a residência residência aqui, Foi da minha mas turma. é de Rio Verde a faculdade, ela também é daqui, Ela né? fez faculdade Isso. aqui, E retornou, tá aqui dentro do nosso serviço. do serviço, né? E a doutora Larissa também, Aham. que nos acompanha aí naquele batidão aí do pronto-socorro, né? Ela é médica. E agora também, recentemente, temos a enfermaria do Hospital Municipal Universitário, por conta da demanda de pacientes internados, por conta desse quadro arrastado aí de síndromes respiratórias graves, foi colocado essa enfermaria para ajudar, né, a dar Não suporta. um Melhorar o suporte aí no fluxo do Bandeirantes, tá? Então, lá temos a doutora Thais como responsável, a doutora Mariana e a doutora Natália Teles, tá? Que nos acompanham. Importante a gente citar também que, por enquanto, na cidade, a gente não tem o serviço de UTI pediátrica. Isso, Tá? exatamente. Então, até o momento, a UTI pediátrica, a gente tem que sair de Rio Verde para fazer. Isso. Por exemplo, a Carol fez na UTI do ECAD, não foi? Isso. Foi. Certo. Tínhamos Bem. o urso Sim, né, Tinha mas antigamente. ainda. Até a Andressa. no nosso R1, Eu né? rodei Eu lá. não cheguei a rodar. Eu cheguei a rodar Você chegou a no urso. rodar, porque foi bem assim. Tava, Segundo mês de tava tipo, residência. terminando ali. É, assim, ainda tava naquele meio Covid, Tava, na época da terminando, pandemia na ainda. pandemia, Liberando leito. liberando leite. Acabou que tivemos que sair não teve mais essa UTI Essa UTI. pediátrica lá. Que ela fechou mesmo. Mas temos, assim, grande esperança, né, do Hospital Materno Infantil. Em agosto. Em agosto. Espero que seja inaugurado aí no dia do aniversário de Rio Verde, que tem essa promessa. É. Estamos super ansiosas, porque eu já passei lá 2 vezes. Vocês passaram lá alguma Nossa, vez? já Não. pouquíssimas. Porque Não. é longe. Vi foto só. Muito longe. Mas, assim, conheço gente, é ainda. enorme, É. enorme. Eu acho que vai ser um hospital maravilhoso. Eu tô super ansiosa. também. Eu tô, assim, Amém. querendo que abre logo pra gente poder Sim. fazer um Aham. serviço bem feito, começar do zero e fazer uma coisa muito bem. Não precisar encaminhar mais. Não precisar encaminhar exatamente. paciente, que É. isso é uma coisa que corta o nosso coração, de ver aqueles pacientes graves precisando ser mandados para fora da nossa região. E assim, é até complicado, porque a gente tem. Ótimos profissionais Exatamente. para lidar com isso. E, por exemplo, nós temos Exatamente. 2 intensivistas pediátricas Isso. maravilhosas e não temos Não, uma não UTI. temos a UTI, exatamente. E tem UTI em cidades menores que a nossa. Uruaçu mesmo tem. Uhum. E tem outra cidade que eu também não lembro o nome, que direto também acaba. Itumbiara. Mas eu não sei se Itumbiara é menor Itumbiara. que aqui. É. Eu não sei. Acho que é. Bom, enfim. Bom, então, assim, só eu peguei um estudo até recente, de 2023, falando um pouquinho sobre a relação demográfica de médicos residentes no Brasil. E aí, sobre aquela questão, voltando sobre trabalhar primeiro como generalista e depois tentar a residência, eles colocaram que 58% dos médicos que ingressou pela primeira vez na residência médica fez imediatamente após a conclusão, ou até em 1 ano depois de formado, e 20,5% iniciaram a residência médica até 2 anos após a graduação, e 10,6% após 3 anos. E 11% levaram mais de 3 anos depois do término. Eu tô aí dentro desses 11%, né? Mas você vê que, assim, realmente a maioria acaba E já entra. entrando, né? E Mas assim, eu acho que é muito mais fácil você já terminar e entrar. Porque você não acostumou a ter um Sim, din-dinzinho, sim. você não acostumou a ter uma não fez rotina. Não fez dívida. Não fez dívida. Não fez dívida, exatamente. É. E assim, gente, eu queria perguntar para vocês, que também teve várias perguntas no Instagram, achei ótimo. Qual o grande diferencial de se fazer residência médica? Acho que segurança. Nossa, eu acho que é tanta coisa.
Eu acho que o principal é a segurança ali, para você lidar com o paciente, né, com a família, para você poder fazer o melhor mesmo para o seu paciente, né? Assim, teoricamente, a gente sai apto da faculdade a atender todo tipo de paciente. Sim. Desde criança, adulto, gestante, tudo. Tudo. Teoricamente. Eu falo teoricamente porque a Pelo menos carga... o básico ali, né? Você tá apto para Exatamente. iniciar um atendimento. Exatamente. Inicialmente. Só que a carga que eu tenho hoje em dia, que eu carrego hoje em dia, junto com a residência, assim, gente, eu acredito que experiência nenhuma, por mais que eu atendesse 3 vezes por semana, plantão de 12 horas, só em pediatria não teria a base que eu tenho como residente. Sim. Porque a residência não é só a experiência, não é só você ir lá e atender todo dia, Tocar todo dia, todo dia. Não é só tocar serviço, exatamente. A gente tem muito mais que isso, a gente discute caso, a gente analisa estudo novo. Todo dia lança um estudo novo, Você não para atualiza de tudo atualizar, muito né? rápido. Exatamente. Então, se você não continuar esse estudo, se você apenas ir tocar serviço, gente, não adianta. É muito diferente de uma residência, é muito Tipo, diferente. olhando o Gabriele na época que dava plantão de pediatria, você dava plantão? Cheguei a dar muito pouco, Muito mas eu cheguei a dar. Assim, não se compara. Não compara. Não tem nem como comparar Sim. da diferença. Quando eu saí da faculdade, eu entrei assim, de cara em plantões de pediatria. Eu fiz 3 anos de plantões de pediatria direto, fui corajosa, entrei de cara, porque eu só queria saber de criança, gente. Não queria atender adulto. Então, nunca atendi um infarto na minha vida. Graças a Nem Deus. sei como que é tratar, brincar um infarto hoje em Eu dia. também não Em lembro adulto. mais. Que criança quase não se tem, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Criança não... Então, gente, eu olhando pra trás, hoje eu tenho muito mais medo de dar plantão do que quando eu dava anteriormente. Eu acho que quanto mais você sabe, mais Mas medo você você tem tem. medo, gente. Você tem muito medo de dar plantão, né? Então, assim, hoje, estando ali na prática, eu vejo que coisas que eu fiz, graças a Deus, nunca me chegaram coisas muito graves, porque eu tinha um médico para uma sala vermelha, né? Mas, assim, eu vejo hoje que eu poderia ter sido muito melhor em várias outras coisas, né? Às vezes, a gente tem a cabeça de que criança, você passa um soro fisiológico, ele... Vou passar 500 ml de soro para um menino de 5 você não tá quilos. entendendo. É cálculos, o universo da pediatria, cada vez mais, gente, eu descubro que, assim, é amplo, sabe? E coisas que eu tô descobrindo até E agora ainda mais no se meu for um último ano. recém-nascido, que aí é outro mundo. Que é outro mundo à parte, entendeu? É totalmente diferente, gente. Criança não é um mini adulto, Não. sabe? As pessoas têm que entender que criança não é um mini adulto. Exato. Você vai ali, não. Ele tem 3 anos, parece que, não, meio soro. Acho Não, que dá. meia de pirona. 250 dá. Sabe? Então, assim, é diferente, né? Então, assim, eu vejo hoje, na minha opinião, que o grande diferencial de se fazer a residência médica é a experiência, né? Os estudos, você tá sempre atualizado, né? Nos estudos, cada vez. E nunca, isso não pode se perder, gente. Não. Terminou a residência, não se pode perder os estudos, você ir atrás, de você pesquisar. Então, assim, eu acho que o grande diferencial realmente Discutir um caso também, né, com um colega. com um colega também, é a a troca de experiência. experiência. Exatamente. E aí fizeram outra pergunta, que aí a gente entra um pouquinho mais nas polêmicas aí. Vou botar Ai, um pouquinho que no medo. parquinho. Qual a diferença de pós-graduação e residência médica? Fizeram essa pergunta no Instagram. Então, vamos lá. Não, em primeiro lugar, gente, eu não tô aqui, tá? Não estamos aqui Para julgar. para julgar os colegas que fazem pós-graduação. Estamos aqui para falar o que nós, dentro do nosso serviço, que a gente vê, o que a gente faz, o que a gente espera e o que a gente de fato observa, né? Então, assim, eu não tô aqui para falar que quem faz pós-graduação, você é errado, você não é um bom profissional. Não, tem muita gente que também faz pós-graduação e que são bons profissionais, né? Então, assim, só para começar, Não causar atritos. não causar atritos, exatamente. Isso é uma polêmica controlada. Exatamente.
Qual que é a diferença, assim? Ó, eu acho que o principal que a gente tem que começar falando é sobre a carga horária. Isso. Assim, de longe, assim. Porque enquanto a pediatria são 3 anos, 60 horas semanais, a maioria das pós tem pós que duram 3 anos também em pediatria, mas são um final de semana por mês. Então, assim, a carga horária é muito diferente, é muito menor. E aí é a vivência, né, que a gente comentou, que É. muda muito, né? A discussão de casos ali, Que você eu tá acho que junto com seu chefe, que vai falar, ó, não é assim, é desse porque é bem jeito, diferente você que tá vai te sozinha. guiando durante todos os dias, né? Isso. Ele Eu acho que é bem vai te diferente. guiando. Você tá sozinha conduzindo um caso, sem discutir com ninguém, o que a gente faz isso trabalhando. Uhum. E você estar num serviço onde você tem que discutir a teoria, a fisiopatologia, diariamente, tanto com seus colegas quanto com os internos. Então, é um estudo diário que você tem. Você discute É caso todos os repetição, dias. né? Tanto que chega uma hora que você vê uma coisa, você já bate o olho e fala, é isso. Isso. Né? Coisa que os internos ficam impressionados, né? Às vezes É. você quer ganhar um interno, meu amigo. Chega uma dermatite, você É. fala que é um impetigo ali, eles regalam o olho. Não, Então, assim, é repetição, porque é repetição, né? E então, assim, realmente é o que vocês falaram. Eu acho que o que pesa mais é essa carga horária, em primeiro lugar, né? Então, assim, residência, 60 horas, enquanto a pós-graduação, você vai uma vez no mês, às vezes são até online, né? Às vezes não é Tem muitas que estão presencial, online. né? Então, é um grande diferencial a residência médica, né? E assim, No final também não tem o registro, né? Que é isso que eu ia falar. Eu vou ler aqui, que eu também peguei, tá? De legislação, que eu acho que é importante a gente esclarecer a verdade, né? Então, assim, a pós-graduação, ele confere apenas formação acadêmica, não sendo sinônimo de especialidade médica. Então, para a Justiça Federal, o título de especialista é somente aquele fornecido por sociedades de especialistas ao médico concluinte do curso de residência médica, nos termos do decreto regulamentar número 8.516/2016, tá? Então, este texto define que esse título é aquele concedido pelas sociedades de especialidades, seja a Associação Médica Brasileira ou pela conclusão da formação em programa de residência médica credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica. E aí, gente, tem outra coisa que eu também quis trazer para quem tá aí ouvindo e entrando aí nesse universo, né? O certificado emitido por um curso de pós-graduação não dá ao médico o direito de registrar-se em um conselho regional de medicina como especialista, tá? Nem em área de atuação de uma especialidade. Então, assim, o médico que conclui esses cursos não pode divulgar que é especialista ou que está habilitado, ou que está habilitado em determinada área de atuação. A divulgação da conclusão de pós-graduações também não deve nem pode ser feita de forma que induza o paciente a acreditar que o médico tem especialidade na área, tá? Então, a simples conclusão do curso lato sensu também não confere o direito de anunciar cartões de visitas, fachadas de consultórios ou qualquer outro meio, uma especialidade reconhecida ou não pelo CFM, tá? Então, assim, muito acontece. muito acontece, acontece. né? A gente vê essa realidade, né? Não só em Rio Verde, mas em vários locais, tá? Então, assim, a gente tem dois caminhos. Ou a pessoa faz a residência médica e tem o título, ou a pessoa faz, seja ela uma pós-graduação, e depois tem, se eu não me engano, são mais de 4 ou 5 anos, é uma carga bem maior do que até o da Se eu não me residência. engano, é o dobro do tempo da Isso, residência. é o dobro do tempo da Então, residência, se seriam eu não me 6 engano. anos. São 6 anos de prática e depois, ainda assim, Presta uma ele prova. tem que prestar uma prova de título da Sociedade Brasileira de Pediatria. Aí sim, ele está apto para divulgar cartões, fachadas no Instagram, consultório, tá? Então, assim, é importante também as famílias saberem disso,
né? Porque eu tô defendendo o que eu tô fazendo. Eu tô defendendo a minha profissão, Sim. entendeu? Eu tô aqui, estudei muito, né? Tanto na faculdade, Tanto na quanto pra passar na faculdade, quanto para residência. passar na residência. Tanto na Não foi residência. fácil, gente, não foi fácil. Se eu fosse tentar mesmo e contar minha vida antes de chegar aqui, eu juro pra vocês que, assim, dá um testemunho aí de mais de 2 horas, tá? Porque eu balancei carrinho com o livro na mão. E eu peguei a pandemia. Nossa. Então, eu peguei a pandemia que fechou escolas e a minha intuito era colocar os meninos na escola. Fechou escola. Então, a Guerreira. oportunidade que eu tinha de horário para estudar, acabou. Ai, Então, o que eu fiz? Estudava à noite. À noite, gente. Os meninos eram recém-nascidos, praticamente, né? Então, assim, como que eu não vou... Defender Como que eu não vou lado. defender, cara? Como que eu não vou defender? Claro que eu vou defender o meu, entendeu? Então, assim, e eu acho que as pessoas têm que saber disso. Aham. Não tô querendo dizer que quem tirou título é ruim, não. Ele tem um espaço, com certeza. Não, mas né? a gente não pode tirar o Mas mérito. eu não posso tirar o meu mérito, o nosso mérito, Sim. né? Então, eu acho que todo mundo, na força da vontade, na força da persistência, consegue entrar numa residência, Uhum. né? Pode ser que demore, pode ser que não, mas assim, gente, se eu conseguir, os outros vão conseguir também, né? Exato. Eu sei que muitos precisam da renda, querendo ou não, trabalham também para o sustento, mas eu acho que vale muito a pena a residência médica. Vale Demais. muito, muito a pena, tá? Então, era uma coisa que eu queria também trazer. E para as mães, famílias, saberem se o médico tem o título de especialista, elas conseguem entrar no site do Cremeco. Cremeco mesmo, aham. no caso nosso, da nossa região. Ela digita o nome do profissional, digita lá o CRM do profissional que tá ali o carimbinho dele, e ela vai procurar saber se ele ele é tem ou pediatra não, ou não. o título, né, Sim. de especialista. E aí ela vai ficar a critério dela se ela quer continuar com esse profissional, se ela gostou, enfim, ou se ela de fato vai procurar um especialista, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, acho que você foi bem clara. Bem- E específica. Bem específico. Certo. E aí, gente, outra pergunta, tá? Que eu quero fazer para vocês. Residência médica e gestação, tá? Essa a gente deixa pra Gabi. Isso aí, amiga, eu ia falar pra Duda, mas infelizmente ela não veio. Mas assim, eu tive umas perguntas, não foram dessa vez, mas na Aham. época que eu entrei na residência, de uma colega minha que eu nunca vou esquecer. E ela acabou optando por pós-graduação, tudo. E ela falou assim: ai, eu não sei se eu enfrento a residência com filho, eu não sei. Como que você consegue? Ela me perguntou na época, né? Então, assim, Gabi, o que você tem para falar para as mulheres que têm filhos, que estão entrando, ou que às vezes pretendem engravidar durante a residência? Assim, eu engravidar na residência foi uma escolha minha. Uhum. Eu não engravidei por acidente, não foi nada não planejado. Então eu tinha uma estrutura já muito boa para isso. Então eu tive estrutura e suporte desde a gestação, quanto eu tenho bastante estrutura e suporte hoje em dia, que eu acho muito importante eu falar disso. Porque o que acontece? A minha gestação ela foi muito plena. Eu não tive nada. Não passei, não vomitei nenhuma vez na minha gestação. Então, como a minha gestação foi muito plena, muito tranquila, eu tive problema nenhum gestante na residência. Trabalhei como se eu não tivesse gestante, inclusive, se brincar, eu trabalhei muito mais. Porque eu tava desesperada que eu ia ter filho e que depois ia dificultar pra eu conseguir fazer algumas coisas, porque com criança em casa, você não vai conseguir sair, sei lá, 9 horas da noite do seu serviço. Então já teve vez durante a minha gestação de eu ficar na UTI com um paciente que estava grave até 9, 10 horas da noite, porque eu não queria ir embora, porque eu queria ver o segmento daquele caso. Que eu sei que depois que eu teria filho, essa não seria mais minha realidade. O que eu achei mais difícil da maternidade durante a residência é o depois. O depois que nasce. Porque na barriga é suave, muito tranquilo. Depois que nasce, que o bicho pega. Por quê? Porque você precisa de uma rede de apoio muito boa. Porque você precisa
de verdade da sua família, de quem puder te ajudar. Por quê? Residência, muitas das vezes, tem horário, acaba 5 horas da tarde, beleza. E o dia que teve algum pepino? Que você vai precisar ficar mais? E aí? Quem que vai ficar com seu filho pra você conseguir ficar mais? Por isso que eu falo, o mais difícil pra mim é isso aí. Nossa, meu A Deus, Lana passou um filme relembrando aqui na minha cabeça agora. momentos. Eu vou contar as minhas. O mais difícil pra mim é essa parte. Eu, graças a Deus, tenho uma rede de apoio, assim, maravilhosa. Então, eu tenho uma babá que me ajuda. Eu tenho a minha mãe que mora aqui em Rio Verde. Eu tenho minhas tias que moram aqui em Rio Verde. Então, assim, deu algum pepino, eu não vou conseguir chegar em casa no horário. Eu tenho quem vai, corre na minha casa e fica com meu filho. Então, assim, essa parte pra mim, graças a Deus, é mais suave. Só que o retorno pra residência, depois que eu tive filho, foi muito difícil. Porque eu tava amamentando. Então, como eu voltei pra residência no período de introdução, eu acho judiado, gente. Eu acho até Sentimento que de culpa, às É. vezes, né? muito, né? Às Inclusive, vezes Gabi, não. fala um pouquinho sobre essa questão. Quais os direitos, né, que você vai falar? Uhum. É, assim, a gente tem direito a 4 meses de licença maternidade. Teoricamente. Porque a gente pode estender esse período. Tem uma legislação que eu tenho até no meu celular, que ela te permite estender por mais 2 meses. Inicialmente, tinham me falado que seria uma licença não remunerada, mas na verdade não. Você tem direito a receber nesses 2 meses a mais que você precisar. E assim, foi o diferencial, esses 2 meses a mais. Porque eu tava em aleitamento materno exclusivo. Então, eu não conseguiria voltar sem desmamar o Otávio com 4 meses. Não tinha chance. Porque confusão de bico, gente, é real. É uma semana que você dava uma mamadeirinha a mais, o menino já queria largar o peito. Então, assim, eu voltar com 6 meses foi o ideal, tá? Isso que já é muito difícil, porque Sim. com 6 meses o bebê tá na transição, ele tá começando a comer. Então, o bebê não vai comer com 6 meses. Sim, Ele não com vai estar certeza. batendo pratadas. Uhum. Então, associar a amamentação com o trabalho, com tudo, tava assim, exaustivo, porque muitas das vezes eu tinha que acordar de madrugada, eu acordava 5 horas da manhã pra ordenhar, pra deixar leite pro menino. E daí na hora do almoço já tava com o peito desse tamanho, com dor. E se tivesse algum pepino e eu não desse conta de ir pra casa, e eu voltava 5 horas da tarde pra casa, com dor até no braço. Eu imagino. Então, assim, o começo foi muito difícil, até adaptar a nova rotina. Uhum. Mas dá certo. É isso que eu falo. Passa. Dá certo, porque a gente consegue se organizar. Uhum. Assim, foi sofrido o retorno, foi difícil. Só que hoje, eu tive nesses últimos tempos, eu percebi que eu sou uma mãe muito melhor trabalhando do que eu tava em casa só com ele. Uhum. Eu sou uma mãe que aproveito muito mais meu tempo com meu filho, assim, apesar de eu estar cansadíssima. Chegar em casa, sei lá, 6, 7 horas da noite. E tudo que eu queria, tudo que eu precisava era deitar e dormir. Só que eu vejo aquele nenenzinho mais bonitinho, dando bracinho, assim, você não tem condição. E você Aquele olhinho aproveita claro. muito tempo. E Gabi, Gabi pediatra, mãe, Gabi pediatra. Nossa. Não dá pra comparar. Eu brinco que a Gabi pediatra influenciou pouco na Gabi mãe. Influenciou, lógico, você tem mais segurança em alguns quesitos. Uhum. Mas a Gabi mãe, o que ela influenciou na pediatra, não tem o que falar. Assim, muda a visão. Muda totalmente, né? Assim, a visão, a empatia, a paciência, o sentimento com a mãe. Sabe? Eu acho que muda muito a nossa relação com a mãe. Mais do que com a criança. Porque a criança, quem escolhe pediatria, a gente sempre teve loucura por criança. Então, assim, não dá pra falar isso. Mas a nossa relação com a mãe, depois que você vira mãe, diferente. é outra. Porque muita coisa que você achava que essa mãe... Você Ai, essa mãe se tá coloca no lugar. exagerando. Muita coisa que você achava isso antes de ser mãe, você vê, não. Coitada. Sim. Tá difícil, sabe? Eu sei como Com é que é certeza. isso. Então, a empatia com a mãe. É. Não é nem a relação com a criança. Eu não acho que muda a parte da relação médico com a criança. Uhum. Eu acho que muda a relação do médico com a mãe. Sim. E a gente sofre também muito, né? Quando a gente vê aquele bebezinho, parece que a gente olha mais a situação da mãe do que
igual você falou, do que propriamente o bebê. Lógico, a gente sofre pelo bebê, né? Que aquela tá doentinho, passando pelaquela situação. Mas a gente olha a mãe, parece que a gente sente o que ela tá sentindo. É. Eu acho que realmente faz. É, Nossa, depois que eu isso fui mãe, que já você teve vez de eu falou. abraçar a mãe Sim. e chorar junto com ela. Uhum. Que o bebezinho tinha acabado de ser entubado, eu tava numa situação difícil ali. Sim. E eu fui falar com a mãe o que tinha acontecido. Daí eu virei pra mãe, olhei pra galera e falei: fica tranquila, a gente tá cuidando do seu filho como se fosse nós. Sim. Ai, a mãe desabou, eu desabei, Uhum. todo mundo chorou. Sim. E tá Ai, emocionada aí, ó. Tadinha. Hormônios. Hormônios. Carol, e você que tá aí, saindo Saiu, graças a Deus. recentemente. Eu quero que você fale um pouquinho como que foi essa saída, como que tá sendo no seu mercado aí de trabalho. Então. O que você tá achando? A gente sai Suas ainda com dificuldades, a alma suas de partes. residente, né? Então, assim, você já quer discutir um caso. Qual a sua opinião? Eu acho que esse apego, assim, a gente não vai. Demora, sabe? Pra você voar sozinho. Então, assim, eu ainda, graças a Deus, gente, como eu escolhi ficar aqui em Rio Verde, essa rede de apoio com as preceptoras ainda existe. Não igual antes, Não né? tem Mas tanto. ainda existe. E assim, eu optei por não fazer consultório, né? Optei mais por continuar nos plantões para poder ter um tempo de estudar. Uhum. E tá dando super certo, porque eu trabalho mais de manhã, de noite, e eu consigo me organizar para não deixar esse lado de estudos mesmo de lado, né? Entendi. Então tá, Isso. Então, querendo ou não, você optou mais pelos Isso, plantões por conta da isso. questão dos estudos, porque assim, né? eu sei que se eu começasse a fazer consultório, né, a trabalhar assim loucamente o dia inteiro, eu não vou ter tempo pro que agora é o meu foco, né, pro que é o meu objetivo. Certo. Então, mas nossa, é muito bom assim, você poder escolher o que você quer fazer. O seu horário. Eu acho que o mais difícil é isso, gente. é o Você horário. não escolher Essa os seus parte horários, é sabe? sensacional. Nossa, terrível. Você pode escolher, eu vou passar visita, depois eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não tem que cumprir, né, a carga horária que era imposta. Uhum. Isso é uma parte muito boa. Te dá, assim, uma liberdade, né, uma autonomia. Sim. Então, nossa. E muito você bom. acha que tem campo realmente para Com vários certeza. pediatras que estão aí no pezinho da saída? Como que é? Então, assim, na verdade, pediatra precisa em todos os lugares, Sim. né? Então, assim, se você igual eu sou de Catalão, se eu for para Catalão, lá tá precisando pronto-socorro, consultório, tudo precisa, sabe? Eu acho que tem campo. Mas a questão é que às vezes ali, dependendo do local que você tá, às vezes para você entrar, você vai começar ali pela beiradinha, né? Querendo ou não. Até isso. Pra depois sentar ali na Isso. janelinha. Exatamente. Ah, entendi. Mas, assim, com determinação, né? Acho que dá certo. Uhum. E aí, nesse estudo que eu tava lendo, em 2018, 38.681 médicos cursavam residência médica no Brasil. O número subiu ligeiramente para 38.995 de vagas ocupadas em 2019 e 39.069 em 2020. Já em 2021, aumentou para 41.853 médicos que cursavam a residência médica. Ou seja, 3.172 a mais que em 2018. Então, eu acredito que a tendência é cada vez mais aumentar o número de médicos que fazem a Eu residência. não sei se esse número Por esses dados. tá aumentando por conta de mais gente interessada, que eu não tô acreditando, ou se é por conta de mais gente formando. Eu acho que é mais pela questão ele falou sobre Mas isso. as vagas não Que aumentaram. por conta da... Residência, aumentou pouco as vagas de aumentou residência, pouco, né? Mas Mas a tem uma quantidade de grande vaga de quantidade, médico realmente. formal não aumentou Por assim. isso que a concorrência tá só aumentando, Horrores. né? Porque... Sim.
E aqui também, já assim, já finalizando, né? Em relação àquela questão se dá para dar plantão fora da residência, aqui fala que 75% dos residentes complementam renda à bolsa mensal de residência médica. Então, em 2022, era de 4.106, valor considerado pela maioria dos médicos residentes como insuficiente para arcar com as despesas pessoais e assegurar uma qualidade de vida durante o período de formação. Então, assim, Porque assim, a querendo ou maioria, não, gente, não às vezes consegue. você muda de cidade, né? Não tem Sim. na cidade que você mora, enfim. E aí você tem que pagar aluguel, né? Tem, assim, Sim. vários Água, gastos energia, supermercado. que acaba que a bolsa vai te limitar. E a maioria também dos residentes nesse estudo optaram por ficar na cidade que fizeram a residência médica. Por conta de oportunidade, né? Exatamente. Você Porque é já sai muito mais mais fácil, inserido no gente, mercado de você trabalho. exatamente ser conhecido ali. Então, assim, te indicam, já conhece o seu serviço, você tem mais apoio para poder, igual vocês falam, discutir os casos, você sente mais segurança, Sim. né? Do que você chegar de cara num lugar Você não conhece ninguém. que não conhece ninguém, Uhum. né? Então, eu acredito que seja mais essa questão mesmo. E eu acho que é isso. Tem alguma coisa que a gente Acho que a gente esqueceu? falou Vocês bastante, né? querem Falamos abordar? bem. Eu acho que é isso mesmo. Eu Eu acho acho que é assim que isso, quem né? tá na cabeça de fazer residência, que tá com essa dúvida, eu acho que é sofrido. Às vezes, né, você vai abdicar de alguma coisa da sua De vida, muitas coisas. De muitas coisas. mas muitas coisas. é o caminho. Eu acho assim que não tem um caminho mais curto. E O caminho mais curto, às vezes, não vai te realizar, entendeu? Profissionalmente. Então, se você tem na sua ideia, né? Se você sonhou com aquilo para sua vida, eu acho que você deve sim fazer e enfrentar os desafios, né? Que Sim. a vida é um grande desafio. exatamente. E eu nunca vou esquecer, Gabi, uma vez que você falou, a gente tava conversando, e aí eu nunca esqueci essa fala sua, que você falou assim, amiga, eu tô com medo de eu não ver o Otávio andar. Nossa. Eu tô com medo de não ver o Otávio engatinhar. Eu tô com medo da babá ver ele antes de mim. E eu tinha muito isso. Você foi uma das pessoas que me falou. Mas eu acho, quanto a isso, é uma parte da vida que a gente assume esse risco. Tá? Exatamente. A gente tem que assumir. Mas, assim, é um risco muito difícil. É muito triste a gente ter que se submeter a isso. Mas é necessário. É porque eu acho que. Eu acho que Eu acho que o nosso suporte maior são eles, né? A gente faz isso A gente por faz eles. isso por eles, exatamente. Então, assim, se eu tô fazendo a residência, eu tô nesse perrengue todo. Se eu voltei pra residência, porque minha maior dificuldade não foi nem começar a residência, foi o voltar. Pra mim, o mais difícil foi o voltar pra residência. E se eu tô continuando, é pra eu ter uma segurança, é pra eu conseguir ter uma qualidade de vida melhor quando eu realmente terminar a residência, pra eu conseguir fazer meus horários melhores, pra eu dar uma qualidade melhor pra ele. Que fofinha. É isso aí. Ai, pediatria. Otávio, dá valor na sua mãe, não, Ai, viu? pediatria. Mas a Concordo Alana, plenamente, ela eu lembro sabe disso, como é que é. realmente. E realmente, gente, a gente tem muito medo mesmo. A gente passa por várias situações difíceis. É uma abdicação muito eu falo grande. que, assim, eu não sou muito de chorar, Ai, eu já choro nada. por tudo. Mas Perceber. teve uma situação, assim, que eu não aguentei, que eu chorei ali no meio da enfermaria do HMU. Já Acho que chorei a doutora muito. Thaís nem sabe disso. Ela vai ficar sabendo. E aí, uma interna olhou pra mim e falou, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Aí eu, Quem não, nunca não. foi consolado? Exato. Nossa, Quem já nunca, chorei né? demais. Então, Gabi, assim, eu acho que eu tava no meu ápice, assim, de estresse, assim, eu falo que eu tava passando, assim, um momento de fadiga mesmo, mental, porque eu acho que a mulher, ela pensa em filhos, a gente casa, renuncia marido, muita coisa. em muitas coisas. Então, ser residente, mãe, com esposa e com os filhos, não é fácil, mas a gente dá conta, a gente consegue. Se tem alguém, igual você falou, que
tem pretensões aí no coraçãozinho, lá no fundo, eu quero tanto fazer, faça. Faz. Vai a fundo, estuda, Nossa, garra, porque é muita você abdicação, mas consegue. vale muito a Vale pena. muito a pena. Se eu for comparar a profissional que eu sou hoje com a profissional que eu era quando eu entrei na residência, não vou nem falar antes da residência, quando eu entrei na residência. É Não tem totalmente diferente, comparação. Não tem comparação. Não tem comparação. E eu sou muito grata aos preceptores. Daqui. Estou, assim, muito feliz com eles. A gente conta com uma equipe muito boa. A gente conta com uma equipe muito boa. Eu falo que cada preceptor, isso até meu esposo fala pra mim, cada um tem uma qualidade e um defeito. Não tem 100%, né? Não nunca tem. existe. Mas a gente precisa saber pegar cada Melhor. qualidade ali deles, colocar ali na sua Malinha. sacolinha, né? E usar aquilo para sua vida profissional, né? E lógico, você vai traçar a sua vida, você vai traçar a sua forma de lidar com os pacientes, mas com cada lembrança e cada detalhe ali que cada preceptor É que a gente falou lembra pra até da você. voz deles, né? Faz isso, Aham. faz aquilo. Não é Exatamente. assim. Então, assim, eu tenho muito Nossa, eu sou carinho muito por assim. eles. E eu acho que a residência de pediatria em Rio Verde vai cada vez melhorar, cada dia mais, né, gente? Eu acho que o materno vem para acrescentar, para somar, para fechar com chave de ouro ali a residência de pediatria. A gente espera que abram mais vagas, porque a gente precisa de Mais fato, né? residentes, E agradecer também a doutora Thaís, né, nossa coordenadora, que eu acho que ela veio também acrescentar muito na nossa residência. A gente tem, ela é rígida, ela é muito detalhista, ela é perfeccionista, mas isso cada vez mais traz um exemplo pra gente, né, a ser seguido. Porque quando ela chega ali na enfermaria, você já tem que estar tudo ali na ponta da língua, tudo ali muito bem colocado, examinado. Então, isso é um grande diferencial dela. E eu acho que a residência de pediatria, não peguei o serviço, né, antes dela. Mas, assim, a partir do momento que eu entrei, que é o que eu sei que tem acontecido, ela tem feito grandes coisas dentro da nossa residência. Não podemos negar jamais isso. Chefe, ela sempre vai ser chefe, né, gente? Isso aí não tem jeito. Mas, assim, quando tem que brigar, ela briga. Quando tem que puxar a orelha, ela puxa. Quando ela tem que chamar atenção, né? Dentro do papel dela, né? E eu também sou muito grata a ela também, né? pelo aprendizado que todas elas, todos eles, né? Passam para nós. Obrigada, menina. Obrigada. Foi ótimo. Eu foi muito amei conversar com vocês. Espero que a gente tenha ajudado aí todo mundo. E esperem aí que vocês tenham gostado também. E não deixem de assistir os próximos episódios aí do meu podcast, que vem mais coisas ainda aí pela frente. E... É, ai,